Tá. Tem. Tem alguém aqui que não tá no Moodle? Não, né? Porque parece que cancelaram algumas turmas e tem gente entrando agora na matéria e eu não tenho muito como saber isso não, então vocês precisam me avisar, mas como tem ninguém aqui, bom, ninguém vai me avisar. Ok. Eu coloquei as duas primeiras listas lá no Moodle e só explicar um pouco para vocês como é que vai ser, né? Tipo, eu acho que o mais chato é a forma de entrega. Mas mostrando aqui como é que tá ICD, UFMG. Tá. Então, quando vocês abrirem uma lista dessa, vocês vão receber um notebook. Tipo esse aqui, com algumas. Gente, com algumas perguntas que você responde aqui no notebook mesmo. Em particular, vocês vão ver células e funções que vão ter esse comentário aqui, tipo assim, seu código aqui não implementado, dizendo que a coisa não foi implementada ainda. E você implementa essa função. Não é tão complicado, não. E eu tentei para cada pergunta ter uma descrição boa do que ela é. Várias eu peguei de Pedro do semestre passado, porque algumas coisas a gente já consegue meio que ir soltando que já está pronto. A primeira lista, ela tem a ver com uma revisão de Python e NumPy. Então, principalmente para quem não fez a nova versão de álgebra linear computacional, que eu sei que o Fabrício está ensinando agora em Python também. E quem nunca viu um código Python, essas duas listas são mais úteis, assim, vão ser mais... não tem tanto a ver com a matéria de ciência de dados, a primeira lista. Não tem tanto a ver com a matéria de ciência de dados, mas vai ter um pouco dessa revisão da linguagem Python para vocês. Novamente, para quem nunca viu muita coisa de Python, o livro do Inferential Thinking, que é o Data 8, tem toda uma aulinha de Python lá. Como fazer sequência, como criar vetores no Py, como lidar com esse tipo de dado. A gente não tem muito tempo de dar uma aula aqui da linguagem, mas novamente, pensando que o corte é mais ou menos quarto período de vocês que estão aqui, vocês já viram pelo menos 2 ou 3 matérias de programação, já viram álgebra computacional, entende? E já podem meio que pegar isso. E qualquer dúvida vocês podem trazer, que eu tento tirar aqui na sala de aula mesmo. Então, quando você pegar a lista, existem células que vocês não devem conseguir alterar. Tipo essa aqui. Então, vocês só conseguem mudar as células que vocês têm que implementar alguma coisa. E células como essa, não importa o que eu digitar, eu não altero. Então, ela vai rodar o teste aqui pra gente, para você saber se está correto. E aqui, essa célula que não tem nada e você não consegue editar, isso é um teste escondido. Tipo assim, isso é um teste que está oculto. Então, tem o teste que vocês veem e tem o teste que só a gente vê. E só a gente consegue rodar ele. E tudo isso tipo, vai ser uma nota automática, tirando algumas partes, tipo assim, de plotar funções e plotar gráficos, que a gente não tem muito como fazer um teste automatizado de 100%, mas a gente vai abrir esses notebooks e dar uma olhada se vocês pelo menos estão no caminho, certo? Estão fazendo a coisa no caminho. Ok. No futuro, eu espero ter uma solução melhor do que, assim, esse notebook, porque vocês têm que passar isso para mim num arquivo zip muito bem estruturado. Você mandou e-mail, né? Para você que mandou. Pode falar. Você não colocou o INCO aparecendo nos dois textos. Aonde? O teste está errado. Tá bom. Eu vou dar uma olhada para atualizar para vocês e mando lá. Sem problema. Então vocês têm que entregar isso num formato muito específico. Tipo, dentro de um arquivo zip tem que ter sua matrícula, tem que ter o nome da lista e só depois, uma pasta para lista, depois vai ter que ter a lista. A gente tá vendo, eu e Karen, que acho que Karen não veio hoje, mas a gente tá vendo assim, soluções para fazer isso na nuvem, que existe, sabe? Para vocês só
mandarem diretamente. Mas essa primeira vai ser no Moodle mesmo. Então vocês fazem o zip e submetem lá. Eu vou ver o seu e-mail com calma e o caso. Oi. O negócio do you é porque você falou não preocupar com remover a pontuação do texto. E o you do segundo texto está com o you e um ponto do lado. Aí por isso que eu acho que está dando bem. Tá bom, eu vejo lá, sem problema. Se eu consigo ver rapidinho, eu mudo lá a lista no Moodle. Tem a lista 1 da matéria, que tem a ver com visualização e EDA. Então aqui já tem gráfico, já tem dados para vocês brincarem. Eu deixei um esqueleto para vocês carregarem os dados e conseguir usar os group by, os plots, as coisas que a gente viu até agora. Então tem que entregar um zip com essa estrutura aqui também, para a correção automática funcionar por enquanto. E a gente já está terminando a lista 2 para lançar hoje, que são as duas listas da primeira prova. Oi. A primeira prova já é semana que vem. Isso. Essa parte de implementação, como é que vai ser a prova? Eu vou ver se eu faço daqui para quinta-feira porque fica duas aulas, né? Tem uma aula quinta, tem uma aula terça, tem a prova na outra quinta, né? Então daqui para quinta-feira, justamente tem o calendário aberto aqui, eu vou ver se eu faço uma lista que pareça com a prova. Tipo, um PDFzinho mesmo com perguntas que pareçam com a prova para a gente conseguir praticar. Oi. Isso, justamente. Só que eles conseguem adicionar mais caixa. Depois. Isso, o que vocês esperam? Não, eu deixei livre para vocês brincarem, que tipo assim, não tem que fazer numa caixa só. Sabe? Assim, a parte de plot é a parte mais chata pra gente, pra avaliar. Mas a gente vai ver se a gente, pelo menos, abre as listas e olha o que você fez. Então, dali pra baixo, você pode brincar como você quiser. Entende? Não necessariamente vai ser assim... A gente não pediu nada em particular, mas depois daquele plot dos top 10 partidos, que em média ganha alguma coisa, né? É algo desse tipo. Então, você pode brincar com os dados como você quiser, né? Inclusive, na dica 4, né, que você pede na tela, eu fiquei em dúvida porque lá fala assim, tem uma variável chamada resposta, Isso. aí o box de baixo pode mudar só a resposta. Porque o box de baixo vai ler a resposta, o que você não consegue alterar. Então tem que ter uma variável resposta. Porque assim, ele oculta dados, né? Então assim, tem um código aqui que você não consegue ver, e naquela lista em particular, esse código que você não consegue ver nem alterar, vai ler uma variável chamada resposta. Então algum canto aqui em cima tem que criar essa variável chamada resposta. Porque senão vai dar um erro na linha aqui abaixo. E é isso. Então tentei fazer lá. Essa primeira vai ser uma experiência nova para mim também, porque eu nunca brinquei muito com NB Grader. Mas tentem fazer. Qualquer dúvida vocês podem trazer daqui para terça que vem, é a última aula antes da prova, que eu espero que seja uma mais curta também para a gente conseguir ver a lista da prova. Que sim, eu sei que estou devendo. Como falo, tudo é muito novo, então muita coisa sendo criada agora. A aula que vem eu espero ter mais informações sobre essa lista. A lista 2 vai sair hoje, que eu já falei com o Karen. E o projeto, eu estou discutindo também com o Karen algumas ideias para ter um pouco de flexibilidade no tema. Porque assim, é divertido quando você gosta do tema. Sabe, brincar com dados. Quando você não gosta do tema, não é tão divertido. Então talvez eu faça igual, assim, quem foi aluno meu, se faz PDS2, eu coloco alguns temas que eu já coloco um dado, uma tabela, alguma coisa. Quem não quiser brincar com aquilo, pode ficar mais livre, né? Tá. Você tinha falado com você, né? Que ele faz um virtual, já São 96 alunos até agora. Eu acho que vai ser em grupo, mas também isso não é um projeto de programação. Então, se for em grupo, vão ser grupos pequenos. Eu sentei com o Karen na quinta-feira para a gente discutir tudo isso. Só que a gente gastou boa parte da quinta-feira de tarde só fazendo as listas iniciais, né? Então, assim, a gente está sentando para ter tudo isso o mais rápido possível para vocês. Ok. Então, vamos lá. A aula de hoje, que é a aula de probabilidade. Por que isso tá... Ah, tá. Porque não tá do início. Ele tá lá no... Desculpa aí que ele não começou a dar... Nossa, tá bom. Então... Pensando assim um pouco... Como eu quebrei a matéria em 4 provas, vai ter uma prova já. E pensando aqui um pouco o que seria essa primeira prova, né? Tudo que vocês estão vendo até agora é meio que um warm-up aos próximos passos. Então, tipo assim, é um aquecimento de entender as bibliotecas,
entender as operações que você pode fazer com a tabela e com a base de dados. E a aula como a de hoje e as próximas duas, rever probabilidade. E sim, eu sei que muitos de vocês nunca fizeram, começar a aprender estatística. Porque, embora tenha um mundo muito bacana de pegar uma tabela, começar a filtrar colunas para um lado para o outro, começar a plotar coisas para um lado para o outro. E como eu falei, essa parte exploratória traz muita informação. Quando a gente chegar nos modelos e quando a gente chegar na parte mais assim, vamos entender um pouco por que um classificador está acertando ou errando, ou vamos entender um pouco como tal classificador funciona, ou como talvez tal regressão funciona, a gente precisa dar um passo para trás e relembrar de probabilidade básica, né? E eu acho que eu fiz essa pergunta na primeira aula, mas alguns de vocês deram probabilidade, né? Quem foi que fez probabilidade? Levanta a mão. Então, a grande maioria. E alguns talvez fizeram probabilidade estatística, né? Que são talvez mais o povo da turma de SI. Não tem problema nenhum, que nenhum, assim, qualquer uma das duas deve ser o suficiente para a matéria. Na verdade, assim, a matéria poderia ficar meio que sem esse pré-requisito, mas a gente achou melhor colocar no curso. Então pronto, a gente viu leitura, tratamento de dados com pandas, exploração de dados e como plotar esses dados. Estamos agora, assim, pelo menos começando a entender um pouco o que é que seria o trabalho de vocês, caso vocês virem cientistas de dados. A parte exploratória e a parte de limpeza demora bastante tempo. As tabelas que eu coloco para vocês, todas já estão mais organizadinhas, mas tipo assim, nem sempre vai ser assim. Então a aula de hoje, a gente vai falar de probabilidade, seguido de estatística, para entrar talvez assim, mais no grosso do que seria o assunto da matéria mesmo. E pelo menos para mim, assim, para quem é da computação, vocês vão ver probabilidade em vários momentos no curso de vocês. Então, assim, em matemática discreta você vê um pouco de probabilidade, no curso de probabilidade você vai ver um pouco de probabilidade, aqui você vê um pouco de probabilidade. Porque isso é um conhecimento chave hoje em dia. Tipo, isso é uma das coisas que eu assisti bastante quando estava pensando no curso novo, etc. Onde fica a probabilidade, o quanto de probabilidade você tem que ter, entendeu? E era meio que um consenso que hoje em dia a gente está muito ligado a esse mundo. E uma coisa que eu já falei, assim, para quem trabalha mais perto comigo de ser, eu falo para vocês agora, vocês têm uma chance que eu acho que eu não tive na minha graduação, porque na época que eu fiz graduação, esse mundo de ciência de dados não estava tão na moda, esse mundo de aprendizagem de máquina não estava tão na moda. E era muito comum você sair do curso sem entender um pouco por que você aprendeu algumas coisas. Tipo, probabilidade, cálculo 1. Entendeu? E hoje em dia é muito mais fácil para o aluno, como essas coisas não só dão dinheiro, são importantes, elas têm esse lado da matemática por trás, né? Entender como usar e um pouco para que serve isso. E a gente vai começar falando de eventos discretos, de probabilidade discreta, porque vai ter mais uma aula onde a gente pode explorar um pouco mais a parte contínua. E não é nada de outro mundo, não. E assim como as outras aulas, eu vou tentar ter um notebook na frente da gente, para a gente brincar um pouco com os dados, enquanto essa coisa vai ocorrendo, né? Então eu já falei um pouco sobre isso, assim, é difícil você falar assim, olha, você é um cientista de dados sem entender probabilidade. Então, assim, quem odeia esse mundo, talvez tenha que começar agora a acordar um pouco e pensar, tá, eu tenho que entender um pouco mais de probabilidade. A grande vantagem que eu vou tentar convencer vocês nas próximas aulas é que mesmo se você não for a melhor pessoa do mundo de probabilidade, se você sabe escrever código, você sabe simular. E se você sabe simular e criar uma tabela de dados, você pode começar a fazer esse entendimento de probabilidade. Talvez sem tanto a parte teórica, mas não quer dizer que a gente tem que fugir da parte teórica, não. E probabilidade é a nossa forma de quantificar a incerteza associada a eventos. E a gente vai usar isso para construir modelos, quando chegar na parte de modelos. A gente vai usar isso para avaliar modelos, quando chegar na parte de modelos. Vai usar isso para testar hipóteses. A gente vai usar a probabilidade o tempo todo, durante o resto do curso. Então, se vocês talvez quiserem pensar em termos mais simples, né, então, assim, começar a focar nos termos da matéria, quando a gente fala de probabilidade
e distribuição, geralmente a gente pensa num universo, que seria assim, todos os resultados possíveis. Quando a gente tem uma variável categórica, tipo, rolar um dado, dar um número de 1 a 6, mas gera uma variável categórica, o meu universo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é cada categoria daquela. Na última aula, a gente gastou um bom tempo falando de, vamos fazer um gráfico de barras para os top... alguma coisa, que nem lembro o que era mais. Filmes, produtores, estúdios, sei lá, entende? De acordo com alguma variável. Então, aquele eixo X seria o seu universo, o conjunto de produtores e estúdios possíveis. E o eixo Y são as suas mensurações. Tipo, que é um evento que a gente vai observar. Aqui a gente pode observar num dado, né? Assim, o dado vai rolar 1, ou talvez um dado rola um número par. E a gente vai começar a explorar isso com as nossas tabelinhas. A gente vai escrever P de E para significar a probabilidade do evento é. Cada livro e cada material vai ter isso um pouco diferente. Só para deixar claro uma coisa que eu fiz falar também no calendário. Eu comecei a marcar para cada linha do calendário qual é o livro que eu estou achando mais bacana. Então você vê que o Data 8 é bem frequente aqui. E o Data Science são bem frequentes. Mas, por exemplo, essa parte de probabilidade, para mim, ela é bem melhor no livro do Open Intro Statistics. Né? Assim, é uma coisa que os outros dois livros não vão pegar muito não. Tudo é aberto, é de graça, tudo é PDF. É só ir lá e baixar que vocês conseguem entender esse assunto. Nas nossas tabelas até o momento, a probabilidade vai se mapear para algum tipo de contagem. Tipo assim, aqui eu estou falando muito de variável categórica, mas se a gente pensa na aula passada que a gente viu um histograma, e eu sei que foi mais para o fim da aula, talvez não ficou tão claro, mas quando a gente faz um histograma de uma variável contínua, a gente divide aquilo em bins e a gente conta a quantidade de vezes que os eventos ocorrem em cada bins, a gente está meio que mapeando um mundo contínuo para um mundo discreto. E de lá a gente consegue também aproximar essa probabilidade contínua. Então, a variável aleatória seria assim, um conjunto de valores possíveis que vai ter uma distribuição de probabilidade associada. Se eu estou jogando moeda para cima, a minha variável aleatória vai pegar cara ou coroa e o valor atribuído a cada possível evento desse, né, cara ou coroa, vai ser 1 sobre 2. E a gente pode, através desses dados, ou através dessa forma de gerar dados, tem um exemplo aqui na frente que é bom vocês pensarem, embora não está dando dizer assim, é bom vocês pensarem o seguinte, quando você pega dados, eles são gerados de alguma forma. E a gente pensar exatamente como esses dados foram gerados e qual foi o processo probabilístico que levou aqueles dados, ajuda a gente a responder algumas perguntas. Tipo assim, não só pensar necessariamente na tabela como ela vem, como a gente vem falando por algumas aulas, não. Então você pode ter uma tabela de lançamento de caras ou coroas. E a forma que esses dados foram gerados é muito simples. Tipo assim, alguém fez um código, jogou uma moeda para cima, random alguma coisa. Se for menor do que 0.5, cara. Se for maior do que 0.5, coroa. E a gente pode mensurar, tipo assim, qual é a probabilidade de ter duas caras, outra variável aleatória. Ou qual é a probabilidade de vir uma cara seguida de uma coroa depois que eu gerei 4 moedas, num intervalo de 4 moedas. São tudo formas de a gente pegar variáveis aleatórias diferentes da mesma distribuição geradora de dados. A distribuição vai ter a probabilidade de cada evento possível. Então, na moeda vai ser 0 com 0.5 e 1 com 0.5. Se a gente escolher números entre 1 e 10, a distribuição uniforme vai ter probabilidade 0.1 para cada um desses números. Então, são formas diferentes de a gente pensar nesses dados. E como eu tentei motivar no início, se você souber escrever um laço e jogar uma moeda para cima, você consegue fazer algum tipo de análise probabilística. Você consegue simular a forma que os dados foram gerados e conseguir entender esse mundo de ciência de dados. E se eu quiser entender um dado bem simples, que é simplesmente assim, vamos entender o mundo de moedas sendo jogadas para cima. Eu começo com o meu vetor do tamanho 6, eu vou abrir o notebook já. Eu gero aqui 10.000
simulações, onde cada simulação é um número inteiro entre 1 e 6. O 7 aqui é excludente. E eu jogo isso na minha série, né? Isso aqui é um vetor que pode virar uma série quântica, que seria a minha série de dados que eu gerei. Então a gente vem aqui para o nosso notebook. Eu comecei também a limpar eles um pouco para os gráficos ficarem mais bacanas desde o início e reduzir o número de código que eu tenho. Por algum motivo está mostrando isso aqui embaixo. Se você pega um computador, desde que você aprender a programar possivelmente PDS-1 ou PDS-2 ou alguma matéria, vocês devem ter visto que existe uma chamada rand que gera um número entre 0 e 1. E isso é a base da nossa vida. Em C, né? Se você programa em C, isso aqui vai ser um número geralmente entre 0 e alguma constante mais ou menos grande. Mas ele gera probabilidade uniforme para cada valor nessa faixa. A gente pode, a partir dessa uma variável, começar a gerar outros tipos de dados, ou de informação. Tipo, tentar gerar aqui um número entre 1 e 6, para simular o meu dado. E se eu arredondo isso, né, tipo assim, um número entre 0 e 1 vezes 7 aqui. Se bem que aqui talvez pode dar... Isso aqui está já um pouquinho errado. Você vai truncar no set, excluindo, né? Mas como eu fiz round, não trunk, né? Talvez eu passe aqui. Ah, não, aqui eu fiz entre 1 e 5, desculpa. Então aqui eu consigo gerar um número entre 1 e 6, arredondando esse valor, que é a minha forma de gerar esse dado, de jogar esse dado para cima. No dia a dia, vocês não precisam fazer isso, não. Tipo, no dia a dia, vocês vão estar com bibliotecas tipo NumPy, que eu fiz o import lá em cima, né? Todo notebook da gente agora tem NumPy, Matplotlib, Pandas. Tipo essas 3 bibliotecas. Oi? Quem perguntou? O round arredonda uma casa decimal, por padrão. Do meio para frente. O round de Python 0.6 deu 1. 0.2 deu 0. 0.5 0. O limite é 6. Aqui eu vou ter... Isso, é. Sim. Essa não. Essa aqui não vai estar não, sem razão. Porque eu teria que fazer aqui por cima até 5.5 que você está falando, né? A coisa ficaria... E o 0 teria problema também, né? Os dois extremos teriam problemas nesse caso. Tem razão. Tipo... Mas isso é só uma forma da gente pensar que é possível partir dessa função e gerar dados de outras distribuições. De outros valores. Eu vou chegar em outras distribuições já já. Assim, gerar dados que vêm de outro domínio, de certa forma. Para não cometer esses erros, existe uma função, existe todo um módulo que é o NumPy Random, que vocês conseguem abrir a documentação e que basicamente vai ter uma série de funções aleatórias, tipo gerar um número distribuído uniformemente, gerar um número distribuído de acordo com a distribuição normal. A gente vai começar a falar da normal agora. Gerar inteiros uniformes num dado valor. Gerar números aleatórios de acordo com a distribuição beta, binomial, que quadrado, exponencial, gama, geométrica, entende? Existe um mundo de probabilidade que vocês não têm que se preocupar como implementar cada uma delas, não. Quando vocês aprendem probabilidade, vocês aprendem como gerar números aleatórios de outras distribuições? Não, né? Tá, então eu vou ter um pequeno slide sobre isso, que não é tanto assunto da matéria, mas para mim assim, para vocês entenderem um pouco como é que vem e de onde vem essas funções aqui. A gente vai brincar no curso, em particular com a normal, com a uniforme, com a logística, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas quando for o momento certo. Então, assim, a introdução agora é mais para notação.
Eu tenho uma chamada que gera para mim números uniformes entre 1 e 6. E agora eu tenho tudo certinho, né? Então eu vou gerar 10.000 números entre 0 e 6, né? E o que é que eu tenho, se eu converter isso aqui possivelmente, até mais fácil de ver, tem um... Não parece assim. E o que é que eu tenho nesse caso, né? A quantidade de vezes que caiu cada valor. E você consegue ver que isso é mais ou menos uniforme. Assim, não tem muito segredo para essa variável, como ela vem sendo gerada, não. Mas eu poderia também criar algo do tipo assim. Só guardar aqui que talvez eu use tipo simulations igual a pd.series. Pode falar. Dado. E eu posso também gerar um vetor com as minhas 10.000 simulações. E se você não entende nada de probabilidade, se você não entende nada de uma variável de Bernoulli, se você não entende nada de contagem de eventos, com esse vetor eu consigo fazer uma pergunta para vocês e vocês conseguem tirar uma resposta. Tipo, qual é a chance de cair 2 números 6 seguidos? Como é que eu faço isso? Eu percorro o vetor e vejo a fração de vezes de 2 em 2, né, que tem que esquecer de 2 em 2, que caiu 2 números iguais. Tipo, ou que caiu 2 6 iguais. Isso deve aproximar a distribuição teórica, que é um pouco que eu vou mostrando aqui atrás, aqui embaixo, né, que se eu contar simplesmente e plotar um gráfico de barras com cada uma das contagens, o número de vezes que cada valor do dado cai é quase igual. E a probabilidade, que é simplesmente eu normalizar esse meu vetor pela soma, né, vai ser basicamente uma uniforme. E eu entendo que isso aqui talvez seja o exemplo mais interessante do mundo ainda, mas mostra como gerar dados ajuda a gente a chegar mais próximo do mundo teórico. Simule os dados, simule... Vai ter algum problema aqui na frente, tipo assim, 2 crianças, qual é o gênero das crianças, tipo assim. Se você não consegue pensar numa resposta teórica, gere os dados e brinque com sua tabelinha ou com seu data frame em pandas. Então, contando quantas vezes cada número desse ocorre, vai ser mais ou menos 16.000 vezes. Sim, existe um erro aqui. Um outro gráfico bacana que a gente pode fazer, por exemplo, é entender como isso vai convergindo ao longo do tempo. Então, se eu pego aqui o meu vetor de contagens, o meu vetor de dados, né? Então, aqui eu tenho o meu vetor de simulações. Fazer isso até de uma forma mais simples. Tipo assim, qual é a probabilidade do número 6? Vou começar com isso aqui igual a 0. Vou fazer tipo assim, a probabilidade do número 6 vai ser igual a vai ser igual a quantidade de vezes que saiu o número 6 ou se eu pegar sobre o vetor 6 mais fácil, né? Deixa eu fazer count 6 mais igual a 1, isso é então eu vou contar quantas vezes caiu esse número 6 até agora. E eu vou dividir isso pela quantidade de jogadas que eu tive, né? E eu vou dizer aqui que o meu prob 6
é igual a count 6 dividido por I mais 1. A probabilidade do número 6 vai ser igual a contagem do número 6 dividido por I mais 1. E isso aqui agora vão ser os meus dados, só para a gente ver isso de outra forma. Isso aqui vai ser o meu P6. Se eu não errei isso, e se eu ploto isso, deu certo? Olha só, às vezes está certo. Quando você começa a sua simulação e você está estimando a chance de um evento, né? Tipo assim, eu quero estimar algum fator probabilístico do mundo real, que é a probabilidade de cair do número 6, você vê que no início eu tenho bastante erro. Por quê? Eu tenho poucos dados. Tipo, aqui tudo pode acontecer. Isso tem a ver com a lei dos grandes números, que vai ter também algumas aulas para frente. Quando eu gero simulações suficientes, essa probabilidade do número 6, ela começa a aproximar o valor real. Porque eu tenho dados suficientes. E isso vai acontecer com a probabilidade de 5, a probabilidade de 4, a probabilidade de 3, a probabilidade de 2, a probabilidade de 1, a probabilidade de qualquer um desses casos. Quando a gente falar de técnicas como bootstrapping e teste de permutação, vai ser comum dizer assim, gere 10.000 amostras de tamanho 5.000. Ou gere, assim, grandes números, para que a gente tenha uma certa convergência nesses valores. Alguém tem dúvida no gráfico? Não sei se está claro para todo mundo. Então, ok. Isso é só para... Oi. Esse gráfico aí não tem nada assim. Não, tem um eixo X, um eixo Y. Essa curva aí não tem explicação, não é aleatório. Não, claro que não tem explicação. No início eu tenho mais variabilidade. Isso é mesmo que oi? A curva mesmo, assim. Porque tem, olha só, esse momento que o 6 está maior aí. Ele fica, parece que não tem nenhum padrão ainda. Só depois que ele estabiliza. Antes não tem padrão. Não dá para prever alguma coisa. Você quer saber assim, se sempre vai estabilizar mais ou menos com 1.000? É, por exemplo. Não sei. Aqui estabilizou mais perto de 500, né? Na verdade ele estabilizou perto de 100, começou a errar um pouquinho. Talvez saiu muito 2, muito 3, muito 4 depois. Não sei. Tem aqueles números mágicos. Deve ter como fazer isso, teoricamente. A gente pode tentar fazer isso teoricamente assim, mas gera umas 1.000 amostras. Pelo menos. Tipo assim, é barato. Você vê que roda em poucos segundos. Então gere uma quantidade suficiente de amostra. Para cada vez que eu mensurar isso, eu tenho uma noção do desvio padrão de uma variável Bernoulli. Mas eu não quero falar sobre isso. Então, se eu pegar meu desvio padrão da variável Bernoulli e o intervalo de confiança, eu consigo ter uma noção de, tipo assim, quantas amostras eu preciso para o intervalo de confiança pequeno. Quem já fez a matéria de Jussara talvez já viu esse tipo de coisa, mas a gente não vai falar muito sobre isso aqui agora não. Mas seria uma forma de brincar com esses dados e de gerar esse resultado que você quer. Porque eu vou voltar para a teórica. Eu queria não ficar na teórica. Então, uma distribuição de probabilidade vai ser definida por uma função. No caso da variável discreta, isso vai ser chamado da função de massa, que nada mais é do que a probabilidade de cada evento do meu domínio. Então, a função de massa de uma probabilidade discreta aqui vai ser 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 para os meus dados. No caso também, não é continuação. Então, a função de massa, a PMF, cada livro vai expressar de uma forma diferente. A gente vai falar f de x, p de x igual a x, p de x pequenininho, ou pr de x. Notação não é tão consistente entre o material, então tomem cuidado em entender o que é que está sendo falado para cada gráfico. Mas aqui eu tenho a probabilidade de cada evento meu ocorrer. Jogar um dado para cima em particular é um exemplo de uma distribuição de probabilidade onde o domínio é discreto
existem várias. Poisson, geométrica, Bernoulli, né? Cada uma dessas vai capturar um fenômeno diferente. A gente vai explorar elas aqui na matéria. Algumas delas da matéria, mas realmente o assunto é mais para dar anotação. A função de máxima distribuição basicamente pode ser estimada pelo número de eventos onde x ocorre dividido pelo total de eventos, que é o que eu fiz no plot lá do dado estabilizando ou simulando. Quando a gente tem amostra suficiente, isso vai aproximar a distribuição real. Como eu já falei um pouco assim, em nenhum momento aqui eu falei nada de modelo. Eu não mostrei qual é a equação da distribuição uniforme, agora é muito trivial assim por causa do discreto. Em nenhum momento aqui eu fiz assim, pegue uma função do Wikipedia, pegue uma função de um livro e dê uma olhada, avalie ela em tal momento. Uma coisa que eu comecei assim a entender um pouco para mim, quando eu brincava de ler sobre estatística, probabilidade e tal, é muito mais fácil quando a gente vê o código. Então aqui vocês conseguem ver exatamente o que é que eu estou gerando. Aqui no anterior, né, que era o simulations, né, que eu perdi aqui. Eu tenho uma série de simulações que vão acontecer. Eu posso fazer um for e fazer várias perguntas diferentes. Qual é a probabilidade de sair 3 uns? Qual é a probabilidade de sair 2 5? Qual é a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5? Aqui, ó. Não saiu 6. Tipo, qual é a chance de cada evento desse? Fazendo por contagem. A função cumulativa vai ser mais útil quando a gente começar a falar das variáveis contínuas. Porque quando a gente tem um mundo discreto, e a gente tem um domínio fixo, né? Assim, a gente tem um domínio meio que fechado, é muito simples fazer a função de massa. Se eu gero números uniformes entre 0 e 1, a chance de qualquer número desse é zero. Porque existem infinitos números na linha real. Então, a distribuição uniforme contínua, a gente não pode dizer assim, qual é a chance de sair 0,05. Mas eu posso perguntar qual é a chance de sair menos que 0,05 ou mais do que 0,05. Então, por isso é comum a gente pensar na cumulativa, que nada mais é do que a soma dessas probabilidades. Então, para a discreta uniforme, tipo, a probabilidade do primeiro valor é 1/6, cumulativo, do segundo 2/6, 3/6, 4/6, não deu certo, e aqui não dá 6. Mas deveria ter, não peguei esse número de pontos aqui certinho. Mas você vai somar isso, então isso é a proposta de você pegar, descrever a distribuição, que é só a integral da anterior. Então, o número de eventos onde x é menor do que x, ou x é menor ou igual a x, dividido pelo total de eventos dá essa distribuição para a gente. Também não é muito difícil gerar ela aqui. Se eu pegar aqui minha... Existe uma função chamada consum, onde eu pego aqui, some o meu vetor, né? Então comece com um sexto, depois some o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto. Meio que uma integral discreta mesmo. Então essa aqui é a nossa função cumulativa da variável uniforme. Ela cresce a diagonal aqui. Então, qual é a probabilidade de cair 2 ou um número menor do que 2? Mais ou menos, aqui deve ser um pouquinho menor que 0,4, deve ser 0,32, alguma coisa. Porque a escala não ajuda muito não. Qual é a probabilidade de cair 3 ou um número menor do que 3? Isso é a forma de você ver esse gráfico. Qual é a probabilidade de cair 4 ou qualquer número menor do que 4? E se eu diferencio isso novamente, eu volto para o caso anterior. Tipo, qual é a probabilidade de cair um número menor do que 5 e um número maior do que 3? Então, eu vou cair aqui justamente com a probabilidade de cair o número 4, invertendo isso para um lado ou para o outro. Tá bom.
Quando a gente pensa nessas distribuições, então isso são dois termos que vai seguir a gente. Função de probabilidade e função cumulativa. Função de probabilidade e função cumulativa. Ainda vem mais de um momento aqui no curso. Quando eu falei com você assim, um histograma às vezes não é a melhor forma de ver uma distribuição contínua, que a cumulativa vai ser um pouquinho melhor. Mas quando a gente pensa em probabilidade, também é bom ter a noção de dependência, independência, e se eventos são mutuamente excludentes. Um evento depende do outro, quando, tipo assim, saber da ocorrência do primeiro evento traz informação sobre o segundo evento. E essa noção de trazer informação, embora esteja um curso de teoria de informação, é bem interessante quando você raciocina um pouco sobre o mundo. Se eu jogo uma moeda para cima e sai o número 1.6, o quanto de informação isso traz para a minha próxima jogada? Nada. Tá? Assim, eu não tenho nenhuma informação aqui para saber qual vai ser o valor da minha próxima jogada. Mas se eu jogo uma moeda para cima e só sai o valor... Se eu jogo um dado para cima e o dado é viesado e só sai valores maiores ou igual a 4, a gente começa a ter um pouquinho de informação. Não sei se foi o melhor exemplo não, mas com dados a gente consegue ter eventos um pouco melhor. Então, dois eventos, quando um transforma sobre o outro, eles são dependentes. Caso contrário, eles são independentes. Como a gente falou, uma jogada de moeda cara ou coroa não vai dar nenhuma informação sobre a próxima jogada. Exemplo bem melhor do que eu falei antes, tipo assim, mas se eu jogo uma moeda cara e a minha variável aleatória de interesse, tipo assim, qual é a probabilidade de sair duas caras, de sair duas coroas, ou de sair uma cara e uma coroa, o fato de que a primeira foi cara vai trazer informação sobre o futuro. Então, no momento que eu sei, opa, a primeira moedinha deu cara, eu tenho informação extra aqui, então eu tenho eventos dependentes. Matematicamente falando, dois eventos são independentes. Quando a probabilidade de E e F dos dois ocorrerem juntos é igual à probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo, a probabilidade de cair 6 e 5 jogando um dado não viesado para cima vai ser 1/6 vezes 1/6. Só que no momento que eu falo assim, não, eu quero mensurar dois eventos, com a probabilidade de sair duas caras, dado que a primeira é cara, isso aqui já não vai valer mais pra gente. Primeiro esse cara é 1/2, ambos 0 coroa dá 1/4. Okay. Isso aqui não tem... Então, dois eventos vão ser dependentes quando essa relação se manter. Caso contrário, a gente vai aplicar, isso aqui vai ser um teorema de Bayes, para saber qual a probabilidade de E e F. Que seria assim, do mundo do meu universo de informações, se eu pegar a probabilidade de E, multiplicar pela probabilidade de F, e der justamente o tamanho aqui da área de E e F, os dois eventos vão ser independentes. Se isso não ocorrer, os dois eventos são dependentes. Um outro conceito é mutuamente exclusivo. Então, assim, qual é a probabilidade de uma carta ser um ás ou um rei? E um rei, né? E um rei. É zero. Porque se a gente pega o mundo do baralho, tipo, no momento que sai um ás, isso exclui a chance de sair um rei. Então, aqui são eventos que, no momento que o primeiro ocorre, o outro com certeza não vai ocorrer. Mas se eu pegar assim, independente, se eu pegar assim, a probabilidade de sair um rei de coração ou um rei de copas, aqui são dois eventos independentes. Quando eu multiplico qual é a probabilidade de coração vezes a probabilidade de um rei. E eu tenho a chance de uma carta aleatória ser um rei de coração. Então vamos assumir o seguinte, para a gente praticar um pouco essas ideias, e a gente vai voltar para um grupo também para simular isso. Considere que eu tenho uma família com dois filhos de gênero desconhecido, né? Então, se a gente assumir que cada criança tem a mesma probabilidade de ser um menino ou uma menina, o gênero do segundo filho independe do gênero do primeiro filho.
E o que eu pergunto para vocês aqui é tipo assim, qual é a probabilidade do evento? Ambas as crianças são meninos, condicionado ao evento que a criança mais velha é um menino. Então eu vou saber que eu não trouxe lápis. Alguém? Como é que eu faço isso do modo gambiarra? Vamos lá. Então, todas as minhas opções, né? Pode nascer. Pode nascer 2 meninos. Pode nascer um menino. E um. É igual a igreja, porque você está MM em português. E pode nascer G, vírgula, B. O que é que eu sei dessa brincadeira? Que a segunda filho, né? Aqui é o mais velho, é uma menina. Então eu filtro meus dados para considerar só essa parte da minha tabela. E agora eu faço o quê? Que é isso aqui, né? E qual é a probabilidade desse evento nesse mundo aqui? Bem, então a probabilidade de ser uma menina, mesmo ser uma menina, dado que o segundo filho também foi uma menina, é o meio. Então a probabilidade, vou escrever isso aqui de forma mais bacana. A probabilidade de child 2, child 1 igual a G, dado que child 2 é igual a G, é igual a... Não, mais velho é o menino. É condicionado ao mais velho. Condicionado ao evento que é mais velho. Então, a primeira criança vai ser da nossa família. Ah, é? Então. Inverte. Vai ser mais velho bem depois. Pronto. Nesse caso vai ser. Não. Mas qual é a probabilidade de qualquer criança simplesmente ser uma menina? É igual ao meio também. Então isso quer dizer o quê sobre esses dois eventos? Eles são o quê? Independentes. Entendeu? Porque esse aqui, quando eu condiciono, tipo, e para quem não lembra da regra do B, é só a probabilidade de A dado B. É igual a probabilidade de A de B dividido pela probabilidade de B. Quando eu falo assim, olha, a criança mais velha é uma menina e eu recebo o mesmo valor simplesmente da probabilidade de A, que é a probabilidade da primeira criança ser uma menina de qualquer forma, essa variável aleatória não traz nenhuma informação para essa outra variável aleatória. Então os dois eventos eles vão ser independentes. Se você não entende nada de matemática, que eu não falo isso brincando, tipo assim, muita coisa eu simulo mesmo, a gente pode simular. Então aqui o notebook tem toda a historinha, né? Tipo, Pedro no semestre passado fez um ótimo trabalho de fazer esses notebooks com todo o assunto da matéria. E nada impede que eu simule isso. Aqui tem um código em Python puro, onde basicamente eu vou gerar novamente 10 mil simulações, 20 mil na verdade, né? Onde vai ter 10 mil, né? Um filho mais velho, um filho mais novo. Aqui está errado, né? Vamos fazer o mais novo nascer antes, igual a vocês julgaram ainda.
Tipo, então, a primeira criança vai ser a mais velha. A segunda criança depois vai ser a mais nova. E eu vou simplesmente contar algum desses eventos. E o que vai ser meio chato aqui é que isso vai dar a resposta do meu próximo problema, né? Então eu vou passar por cima disso. Vou gerar um vetor, que é a mesma coisa. Vou gerar um vetor de tamanho 10.000 por 2, onde eu simulo os nascimentos, menino ou menina, tipo, gere 10.000 simulações pegando esse vetor menino ou menina, e reorganizo uma matriz de tamanho 5.000 por 2, só para isso virar uma tabela de dados. Isso é o mesmo código de antes, só que escrito em Python. Escrito assim em uma linha, em NumPy. Gere o meu data frame. Então agora eu tenho a minha tabelinha de dados. Aqui está a primeira criança. Aqui está a segunda criança. Fiz 5.000 simulações dessa. Então gerei 5.000 novos indivíduos. E agora eu posso fazer as minhas perguntas. Dado que a segunda criança é uma menina, lembrando que o nosso data frame consegue retornar um índice de verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, pegando assim as linhas onde a segunda criança vai ser igual ao menino, filtre essas linhas no meu data frame. Então agora eu tenho todos os eventos onde a segunda criança é uma menina. Quantos eventos desse eu tenho? Mais ou menos metade dos meus dados são assim. 2.400 eventos vão ser assim. Agora pegue o meu filtro, que é o que está aqui embaixo. Pegue o meu filtro. Pegue o primeiro. É girl, né? Também. Oh, meu Deus. Isso. Isso. Pegue os eventos onde o primeiro é uma menina. Some isso. Eu consigo somar booleanos em Python. E se eu dividir isso pelo meu... dá mais ou menos 51%. Entendeu? Sem pensar nada sobre essa distribuição de probabilidade, só gerando os dados, só pensando na forma que os dados foram gerados, eu chego ali mais ou menos no meu 50%, que é um meio da informação. E aqui eu tenho a mesma coisa sendo feita por group by, né? Tipo assim, pegue as linhas da segunda pessoa é uma menina, agrupe pela primeira e conte quantas vezes caiu boy e girl. E vocês veem que é mais ou menos igual, meio e meio, 50%. Então saber que no futuro vai nascer uma menina não me traz nenhuma informação sobre o passado. Outra forma de resolver isso é a gente sair colando as probabilidades ou pensando em simular esse mundo aqui como um todo, que deve estar de acordo aí com a sua intuição, né? Mas a probabilidade de ser boy e girl é... porque B aqui não é boy, né? A probabilidade de ambas ser menina aqui, dado que a primeira é menina, então isso aqui vai ser um quarto, aqui vai ser meio, 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 isso aqui vai dar igual a 1/2. Se você quiser fazer com a equação em si. Então, quando a probabilidade de E dado E for igual à probabilidade de E, os dois eventos vão ser independentes, que é o exemplo que a gente gerou até agora. E aqui vem a minha segunda dúvida, né? Qual é a probabilidade das duas crianças serem meninas, condicionada ao evento que pelo menos uma das crianças é menina?
Quais são os casos que eu tenho que considerar aqui no meu universo? Oi? Por que não primeiro? O que é que eu faço? Vou mostrar assim aqui um exemplo para você. O que é o teorema de Bayes? E como ele mapeia, embora vai ter mais na frente aqui. O que é o teorema de Bayes e como ele mapeia bem assim na noção de tabelas. Assumindo que cada coisa tem uma probabilidade mais ou menos igual a acontecer nesse mundo, a probabilidade de B, eu não devia riscar, são um número de linhas onde B ocorre. Então, aplicar o teorema de Bayes assim, empiricamente numa tabela, filtre os casos onde B ocorre e conte quando os dois ocorrem juntos. Talvez para quem nunca viu o teorema de Bayes antes, um dado fique mais fácil. Filtre os casos onde B ocorre, que B aqui é pelo menos uma das crianças é menina, então pode ser essa pessoa aqui, qualquer uma dessas duas aqui, ou essa pessoa aqui. Em quantos desses casos, que é a parte de cima, as duas crianças são meninas? Então, qual é a minha probabilidade total? Você vê. 1 sobre 3. Saber que pelo menos uma criança é menina traz informação para a variável que ambas as crianças são meninas. Que faz total sentido. Assim, se eu sei que pelo menos uma delas é menina, tem que trazer informação para aquela minha outra variável. Então eu foquei nesses casos, que foi justamente o que eu coloquei ali. E quando eu faço essa contagem, eu vou ter aqui o meu 1/3 de chance, que é mais ou menos o que a gente faz ali no quadro, na mão. Novamente, se você for uma pessoa que quer realmente simular isso, então aqui o meu códigozinho aqui em cima, que está mais organizado, já faz isso, né? Tipo assim, considera cada caso aqui, tipo, tanto no primeiro caso como no segundo caso, simulando com force e mesmo, só para não gastar muito tempo no data frame, que vai ser um pouco mais chatinho. O primeiro caso foi 50%, e o segundo caso, que é as duas crianças serem meninas, dado que qualquer uma delas, ou a mais velha ou a mais nova, é menina, contar quantas vezes isso ocorre, deu mais ou menos 33%. Também. Então, acho que, assim, com esses pequenos exemplos, eu consigo convencer vocês que simular dados é uma coisa boa. Se você não entende tanto de probabilidade, e se você quer brincar um pouco com esse mundo de probabilidade. Que isso é um pouco da premissa do resto, assim, de algumas partes da nossa matéria. Tipo assim, casos como esse são fáceis de verificar analiticamente. Existe um mundo de modelos em ciência de dados que não são fáceis de verificar analiticamente, mas nesses mundos a gente pode simular. Isso é um pouco que é chamado de estatística não paramétrica. A gente não vai assumir nenhum modelo, vai gerar dados e vai fazer contagens e amostras em cima desses casos. Vocês já viram esse problema da aposta esperados antes? Se vocês caem em Enem, vestibular, então, alguns de vocês já devem estar brincando com isso. Né? Então, tem um programa que foi popular em vários lugares do mundo, né? E é um daqueles exemplos interessantes de como a gente aprende um pouco sobre ciência de dados. Tem uma historinha por trás que é bem bacana. Em inglês se chama o problema de Monty Hall. No Brasil, Sérgio Malandro fazia a porta dos desesperados. Onde a ideia é a seguinte. Tem 3 portas. Tem 3 portas. Em 2 dessas portas vai ter uma cabrinha, ou um monstro, ou alguma coisa. Eu acho que o original em inglês era realmente uma cabrinha, assim, um bichinho lá. E em uma dessas portas tem um carro. É um programa de TV, vocês têm que ter alguma escolha aí nessa brincadeira. O seu trabalho como participante do programa do Sérgio Malandro é escolher uma porta. Você vai escolher a porta 1, 2 ou 3.
sem nenhuma informação, vai estar fechada, vamos saber que tem uma cabine ali atrás. Escolher a porta 1, 2 ou 3. E o que o Sérgio Malandro vai fazer é que ele vai abrir uma das outras duas portas. Agora, o que é que ele tem de vantagem do lado dele? Tem pelo menos duas cabras, né? Tipo, a não ser que você queira levar uma para casa, mas no geral isso não ocorre, né? Não pode, o IBAN não vai deixar. Então, ele sempre consegue escolher uma porta que é uma cabra. E a pergunta que era feita para quem participava do programa é se você quer mudar de porta ou não. O que é que vale a pena fazer aqui? Vocês acham? Oi? Alguém acha que tanto faz? Não, então todos vocês já viram isso. Todos vocês já viram. Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai... Mas por que vale a pena mudar de porta? Agora explique por que vale a pena mudar de porta. Isso. Isso. Uma outra forma de falar o que você falou é tipo assim, que é meio difícil de ver. No momento que Sérgio Malandro escolhe uma porta que não é um carro, que ele pode fazer isso, que ele sempre pode fazer isso, o que é que isso traz de informação sobre a outra porta que ele não escolheu? É maior chance de ter um carro lá, porque ele não abriu aquela uma porta. Entendeu? Então, você sempre mudar de estratégia vai ser uma boa ideia. Existia essa pessoa, Marilyn von Savant, e a história é bem engraçada, que julgaram muito essa pessoa. Porque todo mundo achava que não importava muito. Que é um pouco que eu vou mostrar aqui. Então, aqui eu tenho as minhas três portas, P1, P2 e P3. E quando você olha para os dados dessa forma, eu vou assumir que você sempre escolhe a porta P1. Porque não importa qual porta você inicia. Então você sempre vai escolher a porta P1. E o que muita gente achou durante anos, parece besteira, mas durante anos, teve professores com doutorado criticando essa mulher, que fazia uma coluna de revista, entende? E ela falou assim, não, tá aqui a forma de brincar nesse jogo. Então ela fez essa tabelinha assim e fez, não, então você vai escolher a porta 1. E o que parece pra gente é que você tem uma chance igual aqui do carro na porta 2 ou na porta 3. Mas escolhi essa minha linha aqui. Então, dado que eu escolhi a porta 1, se eu mudar de porta aqui, eu ganho, sim ou não? Não. Então, ela fez essa tabela. Se eu mudar de porta, eu ganho, não. Se eu ficar, eu ganho, sim. Então, você condiciona nos casos em que eu mudo de porta e em 2/3 do total, eu vou ganhar. Então, sempre vale a pena mudar. Se eu fico aqui considerando total, eu tenho 1/3 de chance de ganhar. E se eu mudo de portas, eu tenho aqui 2/3 de chance de ganhar na Monty Hall Problem. E como a gente já falou, né? Você já sabia um pouco da brincadeira, né? Tipo assim, eu sei que isso hoje em dia cai em etc. No momento em que Sérgio abre a porta P2, ele propositalmente evitou a porta P3. Então isso traz informação de que possivelmente na porta P3 tem um carro. E essa informação é maior do que P3 simplesmente ter um carro. E é uma informação meio difícil de entender, né? Que é meio que assim, o futuro trazendo informação sobre o passado. Mas vocês têm que pensar que... Ok, o futuro carrega informação passada, mas vocês têm que pensar que ele sabe quais são as portas. E mais que isso, a escolha dele não é aleatória. Que é o que eu quero falar. Então, se vocês simulam esse jogo
onde Sérgio Malandro escolhe uma porta aleatória, independente de ter carro ou não, você vai ganhar em metade das vezes. Mas ele não funciona dessa forma, né? Ele funciona tentando fazer você perder. Então não é que você pense igual a ele, você vê que a sua chance, ela aumenta. E tudo que a gente veio fazendo até agora é brincar de aplicar o teorema de Bayes, onde a gente observa a probabilidade de um evento A dado o evento B. Isso aqui é só outra forma de escrever a probabilidade de A e B. Ali em cima, talvez seja bom até fazer isso no quadro para... Isso não é apagador, né? Então, se eu tenho aqui que isso é o meu teorema de Bayes, a probabilidade de A e B, que vai ser basicamente a probabilidade de A e B multiplicado pela probabilidade de B. Isso aqui é igual à probabilidade de A e B. Só jogando as coisas de um lado para o outro. E também vai ser igual a... Escrever. Certo? Mais ou menos aqui. Então a probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de A e B, que eu posso escrever dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Dividido pela probabilidade de B. E embora a gente não vai brincar tanto de aplicar esse teorema assim na prática, ele é bastante útil quando a gente quer inverter condicionais. Tipo assim, eu preciso saber a probabilidade de um evento E ocorrer condicionado a algum outro evento F. Só o teorema aqui, né? Outra forma de teorema é E do F, E vírgula F. Mesma coisa que está no outro slide. Ok. Quando eu pego a minha tabelinha, né? Não pego os meus dados. A probabilidade de um evento ocorrer, só tem dois, já pensei sim ou não, sim ou não. A probabilidade de B ocorrer vai ser a soma de duas condicionais. Ou B ocorre quando A ocorre, ou B ocorre quando A não ocorre. Então, se a gente considerar todos os casos da variável oposta, né, a gente chega no caso em que a probabilidade de F vai ser igual à probabilidade de F e E ocorrer, ou a probabilidade de F e E não ocorrer. Isso se chama a lei de probabilidade total. Você vai integrar essa função aqui, F dado E, para qualquer valor de E possível, para chegar na probabilidade de F. Então, uma outra forma de escrever o teorema de Bayes é você considerar a probabilidade do evento E, a probabilidade do evento F dado o evento E, e aquela probabilidade do evento F aqui embaixo, a gente simplesmente quebra usando a lei total de probabilidade, ou a lei de probabilidade total, reescrevendo a minha função de outra forma. Isso aqui seria assim a maneira completa da gente avaliar o que é o teorema de Bayes. E quem já viu matéria sobre isso, quem já brincou um pouco com isso antes, essa parte de baixo aqui, quando nos eventos 1, 0 ocorre ou não ocorre, ela tende a ficar bem complicada, bem complexa. A gente tem que considerar todos os valores possíveis de E para definir qual é a probabilidade de F. A gente está brincando de filtrar as tabelas, então isso vai ser mais simples de ver. Então imagine que existe uma certa doença. Essa doença, ela afeta uma em cada 10... Preciso de um... Agora isso aqui eu preciso de um clicker, tá? Essa doença afeta uma em cada 10 mil pessoas. Imagine que há um teste que vai ser correto, ou vai dar o resultado correto do erro,
se você tem a doença e não doente, se você não tem, 99% das vezes. Se o meu teste for positivo, qual é a probabilidade de eu ter essa doença? Então eu tenho um teste que dá um resultado correto 90% das vezes. Só que note que só uma em cada 100 mil pessoas vai ser afetada pela doença. Então, dado que eu fiz o teste, eu posso ser uma dessas 100 mil, ou eu posso ser as outras 99 mil das pessoas. Então, qual é a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo? Aplica bem. É a probabilidade de ter a doença, 1 sobre 10 mil. A probabilidade do teste ser positivo, dado que eu tive a doença, 99%. A probabilidade do teste ser positivo, dado que eu tive a doença, 99%. Vezes a probabilidade da doença, 1 sobre 10 mil. A probabilidade do teste positivo, dado que eu tive a doença, 1%. E ali, 1 menos 1 sobre 10 mil, né? Então, quando a gente vai aplicando aqui a nossa fórmula, que é o que vocês viram antes, é assim, teste positivo, dado que teve a doença. Probabilidade de doença e probabilidade de não doença. Aplico tudo isso. E a gente vai achar que, dado que um teste foi positivo, a chance de eu ter essa doença é menos de 1%. É bem baixo, né? Mas o meu teste tem a acurácia de 99%. Qual é o problema aqui? O que causa essa... Probabilidade inicial de você ter doença. Oi? Probabilidade inicial de você ter doença. É muito baixo. Exatamente isso. Assim, a doença afeta uma pequena fração das pessoas. Então, se você fosse no médico aleatoriamente, sem nada, e fizesse um teste, que é um pouco o que está falando aqui, entende? Só porque o teste é positivo, não quer dizer que você vai ter uma doença. Se você vai num médico com sintomas e com mais informação do que esses dois mundos, ok, você começa a continuar seus dados melhor. E o seu teste vai ser um pouco mais significativo. Isso aqui é um exemplo de teorema de Bayes que é bem interessante, onde partindo da informação contrária, eu inverto tudo para pegar o outro lado, né? Dado que eu fiz o teste, qual é a chance de eu ter essa minha doença? Mais ou menos menos de 1%. Eu já falei tudo isso. Essas pressuposição que as pessoas fazem no teste, mas o acaso não vai ser igual. Ele vai ter mais dados e mais informação positivas no meu cálculo. Que é mais ou menos o que estava falando aqui agora também. E só para mostrar essa brincadeira, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu estou preocupado com o meu tempo. Acaba que essa aula está um pouco mais... né? Tá. Deixa eu falar de eventos contínuos, aí eu vou para os dados, talvez seja melhor. Então, tudo que eu vou falar até agora tem a ver com distribuições discretas. E eu gosto de começar do mundo discreto, assim, não só eu, como a maioria dos livros, mas principalmente para aquela computação, né? A gente vive no mundo discreto. O computador é uma máquina discreta. Ele conta coisas, sabe? Ele computa. Não é mesmo que ele faz. O mundo contínuo é um pouco mais chato. As equações vão ser um pouco mais chatas. Mas vocês podem aplicar as mesmas ideias que a gente está vendo, tipo assim, dependência, prova contínua e tudo mais. Quando a gente pensa no mundo contínuo, é melhor a gente pensar no mundo da distribuição cumulativa de probabilidade. Por quê? Como eu falei, por exemplo, se eu pego uma variável de distribuição uniforme e eu falo assim, todo número entre 0 e 1 vai ter uma chance uniforme de ocorrer. Mais ou menos isso. Mas existem infinitos números entre 0 e 1. Entendeu? Então, na prática, a chance de qualquer um evento desse vai ser 0. Por isso a gente conta assim, qual é a probabilidade do número ser maior do que 0,5?
ser menor do que 0,6. Existe aí um mundo de infinitos números entre 0,5 e 0,6, mas essa faixa me dá uma noção de quantidade. Então, a PDF da minha distribuição de probabilidade vai ser basicamente a probabilidade que o valor contínuo está entre um limite inferior e um limite superior, que é basicamente o PDF. Na probabilidade o valor está entre dois limites, essa é a integral da minha PDF entre A e B. Mais importantemente, assim, tem mais importante. Então, qual seria a PDF de uma função uniforme? Eu tenho aqui a minha faixa de valores. Aqui eu tenho a PDF de f de x dentro dessa faixa. Então, 1 sobre b menos a é a minha função de densidade de probabilidade. Vamos aqui para o nosso notebookzinho, para a gente começar a rodar essas coisas e passando. Problema de Monty Hall já foi rodado. Isso aqui vai ser o nosso mundo de problema, né? Então, assim, PDF da minha função uniforme, e aqui eu tenho a CDF da minha função uniforme. Então, a CDF da função contínua, que é mais ou menos entre briga, vai ser a integral da PDF. Ou seja, qual é a probabilidade de um evento ser menor ou igual a x? Porque dado que agora, normalmente, a chance de um evento em si vai ser zero, vamos ver quantos podem ser menores, ou qual é a área menor, ou qual é a área maior, usando a nossa integral. A probabilidade de um evento estar entre A e B vai ser basicamente a CDF de B menos a CDF de A. E embora não faça tanto sentido você dizer qual é a probabilidade de um número real entre 0 e 1, dado que tem infinitos deles, quando vocês pegam esses gráficozinhos de distribuição cumulativa, a forma correta de você ler isso é o seguinte: 40% dos números, ou 40% da linha entre 0 e 1, deveria ser menor do que 40%. 60% dos números entre 0 e 1 deveriam ser menores do que 60%. Embora cada um deles tem chance zero de ocorrer. Mas a área de 50, 40% vai ser isso. Por isso que no mundo contínuo a gente pensa mais, ou é mais simples, pelo menos para, em alguns casos, você vê probabilidade em termos de CDF. A gente está preocupado com uma faixa de valores. Qual é a chance do evento estar aqui e aqui? Para algumas distribuições de probabilidade, e às vezes não é claro também para o aluno não, tipo... Só para dizer assim, que a distribuição, a PDF não captura uma probabilidade em si. Para algumas funções de distribuição de probabilidade, a PDF vai ser até um número maior do que 1. Então sempre vai ser um número entre 0 e 1. No mundo discreto sempre vai ser entre 0 e 1 e tem que somar, né? Aqui essa função pode ser um número maior do que 1, desde que a integral dela em qualquer dois pontos me retorne um número entre 0 e 1. Porque a integral tem a ver com essa base dessa altura. Então, se essa base dessa altura é um número entre 0 e 1, isso é uma função válida de probabilidade. Então não faz pensar assim, olha, dado uma função beta, a probabilidade do número 0,4 é 1,5. Isso não existe. Agora, a probabilidade do número cair entre 0,4 e 0,6 vai ser mais ou menos 0,2 vezes essa altura aqui, que é 1,5, né? Então, essa areazinha aqui, que isso sim dá um valor entre 0 e 1. Então, não se assustem se vocês veem uma distribuição de probabilidade contínua que o valor vai ser maior do que 1. Isso é completamente possível de ocorrer. Também é fácil criar uma funçãozinha Python para a CDF da função uniforme, né? É só você integrar aquela função que você vai ver assim,
f de x vai ser igual a x quando a gente está dentro da faixa de valores. Quando a gente está dentro da faixa de valores válidos. Dados são uniformes entre 0 e 1. Qualquer coisa menor do que 0 não ocorre. E qualquer coisa maior do que 1 não ocorre. E a chance aí no meio só é essa nossa linha reta. Está aqui a nossa função de CDF. Ficou claro para vocês como ler essa função? Eu vou piorar agora o exemplo um pouco. Né? Okay. A distribuição normal, talvez eu consiga mostrar os dados dessa lâmpada. A distribuição normal, ela talvez seja a mais importante que a gente vai ter na matéria. E eu não sei se vocês veem isso, eu realmente não sei, porque depende do curso de probabilidade, estratégia de probabilidade, como é que você vê. Muda um pouco, né? Vocês já viram a lei dos grandes números em algum caso? Não, né? Sim. Já, tá bom. A gente pode rever, tá bom. E também o teorema de central é bem interessante de ver. Mas, de forma simples, se eu faço amostras do mundo, se eu for coletando dados do mundo, de tamanho 100 mil, faço uma amostra tamanho 100 mil, tiro uma média, depois eu faço outra amostra tamanho 100 mil, tiro outra média, depois eu faço outra amostra tamanho 100 mil, tiro outra média. Então, se eu pego 100 alunos e pego qual é a altura média, depois eu pego mais 100 alunos e pego qual é a altura média, eu pego mais 100 alunos e tiro qual é a altura média. É comprovado que isso vai seguir a distribuição normal. E normalidade é uma mentira que a gente conta para os alunos, porque na prática, muitos dados não vão seguir essa distribuição normal, mas teoricamente, e para dados bem comportados, ela é bem interessante. Então aqui eu tenho a minha PDF da minha distribuição normal. É importante vocês começarem a ler esse livro da seguinte forma. Qual é o valor de x dado dois parâmetros, a distribuição normal está dada pela média e pelo desvio padrão, que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Então ela tem essa equação complicada aqui. O que é interessante dela? Ela vai ter essa cara aqui. Então, geralmente, os valores sempre vão se sustentar em torno da média. Então, a altura média dos alunos vai ser 1 metro e alguma coisa. E você tem essa meio que assim, simetricidade dos dois lados, né? A probabilidade de um aluno ter uma altura menor do que x, ou maior do que esse. A probabilidade de eu mensurar o tempo, e ele está desse lado esquerdo, aqui do lado direito, ou tirar algum dado, vai ser igual. Notem que, de acordo com os meus parâmetros, com a minha distribuição vai mudando, né? Quanto maior esse sigma, que captura a dispersão dos dados, mais a distribuição é alongada. Quanto menor esse sigma, mais a distribuição vai ser retinha, assim. A CDF do normal não é uma função fácil de avaliar, não, mas já vem pronto para a gente em Python. Tipo, deixa eu mostrar aqui outras coisas. Tá? Como é que eu leio a CDF da minha normal? Né? 50% dos números que são gerados pelo normal, mi igual a 0, sigma igual, que é a gaussiana padrão, tem valores menores do que 0. Na verdade, para todas as distribuições aqui que são centradas em 0, 50% dos números vão ter valores menores do que 0 e 50% dos números têm valores maiores do que 0. Então, 50% do meu eixo x, você começa daqui, ou algum valor do meu eixo x, sempre vai ser menor. 50% dos dados das linhas, se eu pensar em dados, vão ser menores do que o valor do eixo x. 50% dos dados do eixo y, das linhas vão ser menores do que o valor no eixo x. Aí eu fui atrás na internet, assim, qual seria um dado que parece uma normal? Que não fosse
sintético, né? Pra gente talvez mostrar pra vocês aqui, né? Então deixa eu fazer aqui meu kernel. Restart. Celso. Porque acredita ou não, não é muito fácil de achar, não. A gente sempre fala assim, altura de alunos, coisas assim, isso é normal, mas nem sempre isso vai ser verdade, não. Meu kernel morreu, porque eu fiquei brincando aqui e deve ter quebrado ele, né? Não tem essa variável aqui, simulations. Aí no notebook eu vou ter todas as funções escritas de forma explícita. Eu não vou pedir na prova para vocês falarem assim, escreva o código da inversa do normal, não. Né? Tipo, não faz tanto sentido, não. Mas eu vou mostrar porque já já a gente precisa dessa inversa normal. Tá bom. Então eu fui atrás na internet de um conjunto de dados, onde a gente tem aqui, por exemplo, para cada música entre 2000 e 2018 que saiu no top 100 do Billboard, eu tenho vários atributos dessas músicas. Então, em 2017, George Michael, Faith, estava entre os top 100 do Billboard. Oi? Fala, a posição aqui é o... Todas as vezes que a música esteve no Billboard, qual foi a maior delas? Qual foi a menor? Qual foi semana passada? Deve ter aqui. Qual foi semana passada? Deve ter aqui. Eu vou ter aqui também, mais interessante. Quando a gente pensa em analisar música e sinais, existem alguns valores que é comum de você ver na internet, que é tipo assim, o quão custa uma música, o quanto fala na música, o quanto ela é instrumental, qual é o tempo da música, se ela é em 4x4, 8x4, o quão dançável é a música, em que chave está a minha música, o quão alto ela é, a valência, eu esqueci um pouco o que vai ser, qual vai ser a duração da minha música. Então, nesse mundo, existem alguns dados que seguem o normal. A duração de música geralmente segue o normal. Assim, boa parte das músicas tem entre 3 e 5 minutos, isso vai ser bem distribuído uniformemente, com algumas exceções. Né? Mas é bem próximo de uma normal. Um outro valor que surpreendentemente também segue o normal é o quão dançável é uma música. Então, como é que a gente pensa para sair do mundo da aula anterior para o mundo da aula de hoje, né? Na aula anterior, eu falei com vocês que para entender a distribuição de valores contínuos e o quão dançável uma música é um valor entre 0 e 1, que um algoritmo tirou isso, foi? Mas você fala como dançar uma música, não é tudo sintético também? É por isso que é normal, ela é não sintética para seguir o normal. Mas a duração vai ser uma coisa... Aí dá pra gente brincar um pouco. Eu queria um gráfico bonito, assim, né? Então, se a gente tira o quão dançável vai ser essa música, isso vai seguir a minha distribuição normal. Mas o que eu quero mostrar para vocês para terminar a aula é que, tipo assim, se eu faço o histograma dos meus dados, note como ele segue mais ou menos a minha PDF. Então, isso é uma boa forma de você ver quando os seus dados estão seguindo essa minha normal ou não. Porque se eu ploto a normal com a função que eu criei antes, com essa média, com esse desvio padrão, dá mais ou menos esses dados. Aí você pensa assim, tá, mas eu quero aplicar o teorema de Bayes aqui. Eu quero fazer alguma coisa com esses dados, né? Então eu olhei para os meus dados e fiz, qual é a probabilidade de uma música ser dançante com o meu PDF, dado que a música não é em 4x4. Uma boa parte da música pop e rock vai ser em 4x4.
E você vê que a coisa já shifta um pouco mais para a esquerda e já não segue tão bem essa linha normal. Porque boa parte das músicas do Billboard tem um tempo parecido, tem cadência parecida, por isso que vai ter essa distribuição normal de dançability, que é tudo música rock, pop americana. Então elas são um pouco parecidas entre si. É isso que eu quero falar, por isso que dá essa normal. Mas se você vê o tempo vai ser basicamente normal com alguns valores extremos no eixo Y. E é possível também aplicar Bayes, vamos falar assim, nos meus dados, mesmo sendo contínuo, se eu filtrar assim, maior do que X, menor do que X, pego a tabela onde aquelas linhas ocorrem e depois vejo a minha distribuição dos meus dados aqui. Por fim, e essa vai ficar um pouco corrida, né? Eu também coloquei aqui uns dados de compartilhamento de bicicletas, mas só para terminar a parte teórica. A última coisa que eu queria falar com vocês, que não é tão crítico para a matéria também, mas é uma curiosidade que os alunos às vezes não sabem, é que um computador é muito bom em gerar números de 0 e 1. Tipo, uma função, um módulo com uma semente aleatória gera números de 0 e 1. Ou algo muito parecido. As distribuições de probabilidade que a gente vê, elas não são uniformemente distribuídas entre 0 e 1. Uma das formas de gerar dados que o computador pode fazer, que quando você chama a função numpy.random, ponto gamma, ponto normal, ponto exponential, ponto qualquer coisa, o que ele faz basicamente é o seguinte: aqui eu tenho um intervalo uniforme entre 0 e 1 no meu eixo Y. Então o computador gera um número do eixo Y. E como é que eu saio do eixo Y para o eixo X? Eu pego o inverso da minha CDF. Então gere um número entre 0 e 1. Inverta a função CDF para receber um número no eixo X. No notebook tem a função inversa da CDF da normal, que é uma função bem complicada, mas ela existe. Gere números entre 0 e 1. Depois, inverta a normal nesses números. E vocês veem que os dados deveriam seguir mais ou menos aquela minha distribuição. Assim como eu faço para gerar essas distribuições aleatórias, esses números diferentes. Só para terminar a aula, motivando as próximas aulas, né? Então, sim, a normal ela é bem interessante, porque ela tem muito a ver com média de médias, de grandes números. O problema de dados reais, tipo, se a gente pega, por exemplo, essa distribuição de dados aqui, que são as compartilhamentos de bicicleta na cidade de São Francisco, eu posso voltar para ela na próxima aula, né? E a gente vê variáveis tipo frequência, números, etc. É muito comum dados humanos ou dados de internet, ou dados que a gente trabalha, ser isso aqui. Que não parece nada com o normal. Eu sei que você quer dizer, mas não parece nada com o normal. As coisas são bem enviesadas, que é um pouco o que eu falei na aula passada sobre assim, distribuição de dinheiro, de renda, número de viagens de uma estação para um destino. Tipo assim, todo mundo vai para o Rio de Janeiro, sabe? Então, geralmente tem aqueles cantos muito populares que quebra as nossas premissas da normal. E nesses casos, o assunto da matéria talvez não consiga ajudar muito. Mas a gente pode brincar com eles também. Então, eu queria ter explorado esses dados melhores nessa aula, mas veja o notebook. Tipo, tem muito também assim, a brincadeira de aplicar Bayes direto nos dados, filtre as linhas onde ocorre tal coisa, e depois pegue a coluna onde aquela coisa vai dar certo. Onde os dois eventos ocorrem, né? E é isso, entende? Enquanto as outras aulas eu fui mais lento, eu fui mais... Então, a aula de hoje é só para explorar o básico de distribuições. Isso são as ideias iniciais. Vê o exemplo do notebook. Na aula que vem e na próxima, a gente deve fechar essa parte de exploração e probabilidade, vendo um pouco de introdução à estatística e mais distribuições com o teorema central do limite. O melhor capítulo que eu achei para esse assunto foi o capítulo 2 do OpenIntro, então olhem ele. Mas isso é o capítulo 8 do Data 8. Vocês também conseguem olhar.
Esse aqui. E é isso. Obrigado. O negócio é exato.